Olá, estudante da EJA, tudo bem com vocês? Que bom tê-la aqui comigo em mais uma aula de língua portuguesa, não é? Você que é do módulo 5 da Educação de Jovens e Adultos, aqui mais uma vez para a gente compartilhar informações, para a gente construir juntas e juntos o conhecimento. A gente vai falar sobre um texto, né, a lenda, que é uma forma de expressão cultural. A gente costuma sempre escutar as lendas contadas por nossas mães, avós, tem aquela carga, né, aquela herança passada de geração para geração. Mas a gente vai estudar um pouquinho e pensar no que a lenda deixa para a gente hoje, tá certo? Mas, antes quero aqui, né, dizer que essa aula só chega até vocês porque a gente tem pessoas aqui por trás das câmeras que trabalham com todo empenho para que essa aula chegue até você. Estou aqui com Victoria, nossa intérprete de Libras, tornando as informações acessíveis. Estou com Jonas, nosso produtor, com Cleiton, toda a parte técnica é com ele, certo? Então, tudo Cleiton. Agora vamos embora. Trouxe um trechinho de uma música, né, que é Chegança, de Antônio Nóbrega. Vou só ler, quero ler realmente as palavras com você. Diz assim, ó: sou Pataxó, sou Chavante e Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô e Tupinambá. A gente tem aí palavras, não é? E antes dessas palavras, que remetem aí a uma herança indígena, a gente tem o sou. Quando eu digo eu sou, é muito forte. Então, eu posso afirmar que eu sou indígena, você é indígena, nós somos miscigenados. Essa miscigenação que a gente tanto escuta, nós somos um povo miscigenado, a gente tem a herança dos indígenas, a gente recebeu a herança dos africanos, dos portugueses. A gente fala tanto, escuta tanto, mas nem sempre a gente sabe o que significa miscigenação. E é nesse aspecto que eu quero pensar toda a nossa aula. Essas lendas, não é, que mostram aí a cultura indígena, que a gente tem muita lenda indígena aqui no nosso repertório cultural. A gente tem muitas lendas indígenas, a gente tem as lendas africanas. Então, por que a gente tem tantos textos que mostram essa miscigenação? Bora ver? Miscigenado, na verdade, é um adjetivo, ou seja, o que resulta da miscigenação, da mistura de raças. Então, quando eu digo que nós somos um povo miscigenado, eu estou caracterizando esse povo. E estou dizendo que esse povo se formou a partir de uma mistura de raças, de etnias. Então, por isso que nós temos tanta carga cultural indígena, africana e portuguesa. A gente vai ver isso, né, ao longo das aulas, então na próxima aula a gente vai trazer um pouquinho mais sobre isso, mas um exemplo dessa miscigenação é a nossa língua portuguesa. O que a gente tem de palavra que não é nossa, que não veio aí dos portugueses, e sim dos africanos, e sim dos indígenas, são muitas, tá? A gente vê aí cajá, por exemplo. Cajá a gente fala o tempo todo, mas não veio aí, não é português. A gente vai ver detalhadamente isso. Mas, para refletir sobre essa miscigenação, eu vou convidar você a, antes de ler, né, um texto, a gente vai ler uma lenda, eu quero que vocês escutem um som, né, bem pequenininho, é o som da natureza. Eu quero ver aí que vocês percebam esse som e depois a gente vai relacionar o som com o texto. A gente escuta o barulho da água, né? A gente está vendo aí a água com a pedra. Então, quando bate a água, né?
chuá, esse mar, esse nadar, toda essa parte, essa calmaria, não é? Da água, a gente está vendo nesse som. Então, escutar o som é muito importante. E aí, por que, professora, você trouxe o barulho da água, o som da água batendo na pedra, né? Porque as lendas indígenas trazem muito isso. Tem a questão dos elementos da natureza bem presentes no texto, que é da cultura indígena, e a gente vai ver por quê. E eu pergunto a você, já ouviu alguma história que não tem como afirmar se é verdade ou mentira? Tu já ouviu, Cleiton? Já ouviste, Cleiton? Já ouviu? Pois bem, muitas dessas histórias, não estou falando daquelas notícias diárias, tá? Eu estou falando das lendas. Essas lendas, a gente não tem como comprovar que é verdade, se é mentira. Não faz parte de um conhecimento científico, a gente não precisa de prova para isso. A lenda é justamente uma explicação de algo que não se tem explicação. É colocar a herança de um povo, a fé de um povo no texto. Então vejam aí, o segredo da água, lenda Capinauá, certo? Vamos ler aqui, vamos ler juntos. Então, foco na tela. Contavam os índios mais velhos que habitavam na aldeia Mina Grande, que numa grande serra ali existente, conhecida como Serra Grande, havia uma caverna chamada de Furna Encantada. E nela há uma goteira que pinga dia e noite. Essa goteira sai de dentro de uma rocha. De certo, ninguém sabe de onde vem tanta água e tão maravilhosa. Os índios mais velhos dizem que esta água serve para curar. A água que dali sai é a água cristalina. Uns dizem que é benta, só que lá tem um segredo. Só goteja de acordo com a união da comunidade. Se a comunidade estiver unida, pinga durante o ano todo. Mas se a comunidade se desunir, seca e só volta a pingar novamente quando toda a comunidade estiver unida. Quando a água não está pingando, contam os mais velhos, é porque a união está fraca e que todas devem se unir, porque a união faz a força e nos livra do inimigo. Todos já subiram na serra para ver se há alguma fonte acima, mas não há água nenhuma. Uns dizem que a água que dali brota é invisível, outros dizem que é água encantada. Mas, de certo, ninguém jamais conseguiu descobrir o seu segredo. O fato é que todos que estão com alguma dor, ao passar esta água no local, aliviam-se da dor. Uns dizem que é a fé que cura, mas é a água que tem um segredo muito importante e jamais alguém conseguiu desvendar. Temos aí uma lenda, um texto que eu trouxe para vocês, né? Como eu falei no início, é uma lenda Capinauá, é um povo. Então, prestem atenção, é uma lenda indígena e eu quero que vocês percebam que ao longo do texto a gente encontra assim, como dizem os mais velhos, contavam os índios mais velhos que habitavam numa aldeia, né? Então, sempre tem aquele contavam, dizem. Percebam que não há certeza. Há um retrato do que a gente escuta dos mais velhos. Então, a lenda tem essa característica. É escrever o que se escuta da geração anterior, dos mais velhos, certo? E aí ele vai falar da água, ele vai falar desse gotejamento, né, de uma goteira que pinga dia e noite. Essa goteira que pinga dia e noite, ela se remete à união. Então, quando a comunidade não está unida, ela para de pingar. E quando a comunidade está unida, ela pinga sem parar. Então, essa questão de adorar os elementos da natureza,
essa questão de trazer a água, de trazer os elementos da natureza, mas também trazer os valores humanos. A lenda, ela é um tipo de texto que ensina algo. Então, traz algum ensinamento. Qual é o ensinamento dessa lenda? Que a comunidade, ela precisa ficar unida. Senão, as belezas, né? O que a gente tem de bom, que é a goteira, ela acaba. Essa goteira traz a cura. E aí, como a gente viu, muitos dizem que é a fé que cura, mas é a água que mostra essa fé, né? Mas é a água que, de fato, cura. Cada um que compreenda de um jeito. Se eu tiver essa fé, para mim, o texto vai fazer um efeito. Se outra pessoa não tiver a fé na água, naquela goteira, o texto vai fazer outro sentido. Então, percebam que a lenda traz muito do que é a herança cultural de um povo. É uma expressão cultural. A gente percebe a expressão indígena nesse texto. A questão de ouvir os mais velhos, a questão da comunidade, da união, da água. Então, todos esses elementos transformam, né, essa lenda e tornam a lenda atemporal, ou seja, ela por muito tempo vai ensinar o que ela pretende ensinar, que é a questão da união. O gênero lenda. Lenda é uma narrativa de cunho popular que é transmitida principalmente de forma oral, de geração para geração. Então, essas lendas, elas são escritas hoje, mas alguém contou. Começou, né, falando. Então, por isso que a lenda é um texto que possui características regionais. A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região. Então, ela vai mudando, ela vai sofrendo alterações ao longo do tempo, já que ela se fez a partir da oralidade. Quando alguém conta, é igual o telefone sem fio. Quando alguém começa aquela mensagem, vai chegar no fim, né, do telefone sem fio, outra mensagem, porque cada um que vá falando do seu jeito. Possui elementos fantásticos, como personagens que só existem na fantasia criada pela mente humana. Então, a lenda tem essa característica de trazer o elemento fantástico. Qual é o elemento fantástico da lenda que a gente viu? A água que cura, não é mesmo? E lembram que eu falei logo no início, e em todas as nossas aulas a gente fala um pouquinho sobre isso, que os textos constroem nossa identidade cultural. Por isso, assim como nós, né, somos miscigenados, miscigenação, a gente viu o significado, aquela mistura de raças, a nossa língua, ela é miscigenada. Ou seja, é carregada de influências indígenas, africanas e portuguesas. Se a gente parar para observar, muitas palavras que a gente usa hoje não é só nossa. Ela veio influenciada da cultura indígena, da cultura africana. Então, eu peço para que vocês procurem. A missão de hoje é vocês pesquisarem quais palavras a gente usa no nosso dia a dia que é de origem indígena. Quais palavras que a gente usa, mas que é de origem, né, que são de origem africana. Então, façam essa pesquisa, percebam a herança cultural que a gente tem e não esqueçam, os textos que a gente lê, lenda, fábula, qualquer um constrói a sua identidade. Tudo bem? Então, fico por aqui. Até a próxima aula. Eu espero você para a gente continuar falando do que é tão bonito a nossa língua portuguesa. Tchau, tchau.